Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A menos de um mês para o fim do prazo de entrega do imposto de renda, é possível destinar aos fundos de direitos da criança e do adolescente até 3% do valor do imposto devido. Esses recursos serão repassados a instituições e projetos sociais em todo o país. Uma ação que não custa nada e pode ajudar instituições que acolhem crianças e adolescentes, com poucos cliques na hora da declaração do imposto de renda. Aquele contribuinte que fez doação durante o ano de 2018, ela pode informar na sua declaração esses valores doados. Como ela também pode, na própria declaração, agora entre março e abril, fazer uma doação diretamente na declaração para um fundo, seja ele municipal, estadual, federal ou distrital, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Somente os municípios que têm um Conselho dos Direitos da Criança podem receber as verbas. A primeira coisa que a instituição deve fazer é se credenciar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Fazendo esse credenciamento, o Conselho vai fazer uma visita em loco e ver se a instituição tem condição realmente de estar abrigando as crianças e adolescentes do município. Até o dia 30 desse mês, os contribuintes podem destinar até 3% do imposto devido para instituições filantrópicas. Hoje nós temos o edital aqui no fundo, que foi contemplado 30 instituições. Cada instituição com R$200 mil, foram disponibilizados R$6 milhões. Então, são 30 e tem mais 14 ainda ali na lista de espera para serem contemplados. A ação solidária ajuda crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. No site do Conselho existe a lista de instituições credenciadas e o contribuinte pode sinalizar para qual entidade deseja destinar o valor. Durante o ano inteiro, pelo site do Conselho, você consegue fazer essa destinação. Jurídica, até 1% do seu lucro real. E a pessoa física, 6%. Um levantamento realizado pelo Instituto Etos e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou que, apesar da maioria da população brasileira ser formada por negros, eles ocupam poucos espaços de destaque em grandes empresas. 54% dos brasileiros são negros, de acordo com o IBGE. Mas eles quase não são vistos nos cargos de chefia das 500 maiores corporações do país. Um levantamento do Instituto Etos e do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou que os negros ocupam apenas 4,7% dos postos de direção e 6,3% das gerências. E encontrar mulheres negras ocupando esses espaços é ainda mais difícil. Elas estão em apenas 0,4% dos cargos de direção e 1,6% dos cargos de gerência. Tereza é um dos raros exemplos. Desde a sua contratação há 8 anos, ela foi galgando promoções e hoje é a supervisora responsável por 2 lojas da rede de supermercados em que trabalha. Eles não estão atrás de uma mulher negra, né? Eles estão atrás de uma chefia, uma pessoa que possa dar resultado. Em um mercado tão desigual, histórias como a de Tereza podem servir de incentivo. Para a gente desconstruir, é necessário desconstruir todo esse processo dessa cultura, né? De inclusão, de garantia de direito e de respeitar o outro enquanto sujeito capaz, né, de transformação, enquanto nível de qualificação. A representatividade negra é muito importante para a questão da construção da autoestima do negro. Eu vejo negros ocupando os espaços onde ninguém pensou que iriam alcançar e eu vou e desejo esse local. Eu me encontro quando eu vejo uma pessoa semelhante a mim. Um serviço de rastreamento pioneiro disponível em 140 unidades de saúde de Porto Alegre é um importante aliado no combate ao câncer de intestino. Na capital gaúcha, a incidência da doença é superior à média nacional e atinge especialmente as mulheres.
Na Semana Mundial de Luta contra o Câncer, as unidades básicas de saúde de Porto Alegre destacam a importância do rastreamento do câncer coloretal ou intestinal. Desde o ano passado, 140 unidades de saúde oferecem pelo SUS um serviço pioneiro no Brasil, voltado à prevenção desse tipo de câncer. É um teste super moderno, ele consegue ser muito fidedigno de descobrir quando tem sangue ou não. E daí, esses pacientes têm um grande benefício de fazer o exame da colonoscopia, porque a gente tenta descobrir precocemente, né, antes que o paciente tenha qualquer sintoma. Aquela pessoa que já tem sintomas, essa tem que passar por consulta médica para ser reavaliado. O exame, no caso, é uma pesquisa para sangue oculto nas fezes. O sangue ele pode ser um indício de que a pessoa está com câncer. Então, por isso, a gente faz esse exame inicialmente como um rastreio para ver a necessidade de indicar o exame da colonoscopia ou não. Acho muito bom. Tudo que for para a nossa saúde é ótimo. Eu vou providenciar isso aí, vou ter que fazer e falar para minha esposa fazer também. Na idade que a gente está, a gente tem que se cuidar. Muito importante, e não nessa idade. Acho que poderia ser bem antes, até os 40 anos, pela uma prevenção que não estaria hoje muita gente morrendo por esse problema. No Brasil, o câncer coloretal é o segundo tipo mais comum entre mulheres e o terceiro entre homens. Porto Alegre é a capital com maior mortalidade por câncer do país. Muito provavelmente, em muito pouco tempo, vai ser o primeiro que mais mata aqui em Porto Alegre, vai ser nos próximos anos. E tem muitas causas, né? Tem a questão dos nossos hábitos de vida, alimentação, consumo de carne, obesidade, tabagismo. Tem uma questão de a gente vai ter mais câncer porque a gente está envelhecendo, né? Então é uma doença que acaba acontecendo quanto mais a gente fica velho. Diante dessa realidade, a capital gaúcha foi selecionada como uma das cidades desafio para trabalhar no planejamento e implementação de soluções para o tratamento do câncer. Em Israel, Benjamin Netanyahu garantiu o 5º mandato como primeiro-ministro. A oposição reconheceu a derrota mesmo antes do fim das contagens oficiais de votos. E Netanyahu deve conseguir a maioria do apoio no parlamento, contando com o apoio dos religiosos, da direita e da extrema-direita. Entre as principais promessas está a polêmica decisão de anexar partes da Cisjordânia ao território, região que, segundo a ONU, deve ser discutida com grupos palestinos. O Reino Unido tem um novo prazo para deixar a União Europeia, o dia 31 de outubro. A extensão foi pedida pela premier Theresa May para evitar uma saída sem acordo, já que o parlamento negou por 3 vezes a proposta de May ao bloco. Agora, o Reino Unido vai ter que participar das eleições europeias, que acontecem em maio, ou então decidir sair no dia 1º de junho sem acordo. Acionistas da montadora Nissan retiraram o brasileiro Carlos Ghosn do conselho de administração da companhia. Mesmo demitido desde novembro, quando foi preso por violar leis financeiras, Ghosn continuava sendo membro do conselho de administração da Nissan, cortando os últimos laços com a companhia. Durante a presidência da Nissan, Carlos Ghosn teria deixado de declarar o equivalente a 167 milhões de reais. Ele chegou a ser liberado sob fiança, mas foi preso pela segunda vez por risco de destruição de provas. Ao menos 32 pessoas morreram desde a semana passada na Líbia. O confronto acontece entre tropas do governo e de grupos rebeldes. A ONU pediu um cessar-fogo na capital da Líbia, Trípoli, para que feridos sejam retirados da cidade. Rebeldes do Exército Líbio Nacional não reconhecem o governo de união nacional criado depois da queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011. O país vive anos de instabilidade, de disputa por poder e pelas instalações de óleo e gás. Olá! O espetáculo Os Desertos de Laíde revela a resiliência da ancestralidade negra e os desertos atravessados pela personagem com a morte dos filhos.
A montagem é inspirada e dedicada às mulheres cariocas, que constroem diariamente a dignidade, apesar de terem as trajetórias invisibilizadas e vidas ameaçadas. Em cartaz até 28 de abril, no CCBB do Rio de Janeiro. Sessões de quarta a domingo, às 7h30 da noite. Ingressos R$ 30, com meia entrada de R$ 15. A peça A Verdade fala sobre as dinâmicas das relações pessoais e, em particular, da vida conjugal. Em cena, 2 casais vão se revelando nas pequenas hipocrisias, omissões e inverdades do cotidiano, falando de relações humanas. Apresentações no Teatro Maison de France, no Rio, até 26 de maio, quintas-feiras às 5h30 da tarde, sextas e sábados às 7h30 da noite e aos domingos às 6h30 da tarde. Os ingressos às quintas custam R$ 80 e nos demais dias R$ 90, sempre com meia entrada para estudantes e sêniors. A exposição Alegria, a Natureza Morta nas coleções MAN Rio reúne mais de 40 obras, entre pinturas, esculturas, vídeos, fotografias e instalações produzidas por 39 artistas de diferentes gerações. A exposição dá continuidade às investigações de gêneros da pintura a partir dos acervos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A visitação é de terça a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 14, com meia entrada de R$ 7. Aproveitem a programação e até a próxima semana. Tchau! E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.